Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem nos nossos corações. Vamos ler as Escrituras. São João capítulo 12, versículo 22. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Veja, irmãos, a expressão de Jesus. Quando pensaríamos sobre isso, o verbo atrair é transitivo, direto e bitransitivo. Isso quer dizer, ele tem dois sentidos. O primeiro, trazer para si, fazer aproximar. Por exemplo, o ímã atrai o ferro. O grito de socorro atrai a segurança. Transitivo direto. Conquistará a atenção, a admiração, o desejo ou o afeto. Encantar, empolgar e seduzir. Transitivo direto, a quarta parte, fazer surgir ideias, sentimentos, opinião, suscitar, levantar e provocar. Exemplo, sua fala atraiu a repulsa de todos. O quinto, que é bitransitivo, levar alguém à adesão de algo, aliciar. Exemplo, o deputado para o seu partido, o pastor para a sua igreja. Isso é um exemplo. Agora, vocês vão notar que neste momento que estamos vivendo, um momento de muita atenção e de muita atração. Vocês vão notar que estamos vivendo sobre essa fase do coronavírus, da qual está estremecendo todo o mundo inteiro. Na língua italiana, corona quer dizer coroa. Veja o que o diabo fez. Uma coroa para que todo o mundo inteiro serem atraídos por ele. E com este verbo, ou baseado neste verbo de atração, o profeta desta era trouxe a mensagem, um estandarte. Um estandarte. Aquilo que se põe uma arte em cima para que atraia todas as pessoas. Parágrafo 49 desta mensagem, um estandarte, o profeta diz, uma coisa muito esquisita, estranha, ter um texto assim, ou ler uma escritura e então tomar um texto estranho. Mas constatei com os anos de ministério que às vezes Deus vem de maneira estranha, em ocasiões estranhas, ocasiões quando você não está pensando. Fala por meio de textos que você não imaginaria que ele falasse. Usa alguém que acharíamos ser insignificante, ou algo que achamos ser insignificante, mas Deus opera de maneira misteriosa seus prodígios a realizar. No parágrafo 50, o profeta diz, um estandarte, claro, todos sabemos o que é um estandarte, é algo que, em comemoração, levantou algo para as pessoas olharem, algo que, posto diante de você, e Deus prometeu em Isaías 5, verso 26, que haveria um estandarte. Que haveria um estandarte levantado.
haveria um estandarte levantado. Ele repete, o profeta repete. E isto foi cumprido com Jesus ali na cruz do Calvário. Levantado ali na cruz. Nós observamos, irmãos, que nunca vimos uma atração como a desta hora do vírus corona, ou coroa. O homem, parágrafo 51, o profeta diz: o homem sempre tem a tendência dentro dele tentar ajudar a si mesmo. Agora, esse simplesmente natureza do homem. Parágrafo 52. Agora, o que estamos tentando fazer é assentar uma base aqui para algo que estamos pedindo para o Senhor fazer. Curar os enfermos e dar confiança, a qual é uma das coisas que necessitamos muito neste momento. E poder ser simplesmente, você não tenha fé, às vezes pode ser que você não tenha fé logo de início, em algo que você não conhece nada a respeito. Você primeiro tem que ter algo sobre o que a fé possa descansar. Você não pode ter uma fé em vão. Assim, a coisa mais provada sobre a qual poderíamos nos basear para a fé seria a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. E o homem agora, sendo que ele foi feito, mesmo em sua condição caída, ainda assim ele é a imagem do seu Criador, Deus. E num sentido da palavra, ele é um filho de Deus, às vezes caído. Ele caiu do que Deus o fez para ser. E em seu estado caído, dá-lhe esse atributo para tentar fazer algo para reabilitar-se a ponto de alguma coisa dentro do homem lhe diga de onde ele veio. Notamos como está o mundo, porque ele sabe que ainda não está na condição correta, porque vê a morte e a enfermidade e tristezas e angústias e desapontamentos. Ele sabe que não foi feito para isso. Todavia, não importa quão distante esteja de Deus, há algo dentro dele que lhe diz isto no interior. Agora, o homem é formado com um ser trino, alma, corpo e espírito. Mas, então, dentro desse pequeno compartimento, está o terceiro compartimento, que é o espírito. E isso é que controla o resto. Tem só uma avenida a entrar, que é a vontade própria, ou o livre-arbítrio, como dizem. Você pode aceitar ou rejeitar. Essa é a única avenida a isso. Você aceita a vontade de Deus através desse Espírito. O Espírito de Deus ocupa o lugar dele, no seu coração, e controla o resto de você. E se você não aceita isso, então o inimigo toma seu lugar e controla o resto de você, de modo que depende desses dois sentidos. Aceita ou rejeita? Creia ou não creia?
Agora, quando o homem ou a mulher está vestido com a armadura completa de Deus, não o poder, é a autoridade do alto quando ele fala. E quando ele fala, demônios clamarão e freios rangerão, até a própria morte estremecerá. E sepulcros se abrirão, é o que nós estamos esperando sobre o ministério da palavra falada. Então, esses sepulcros se abrirão diante da autoridade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu à sua igreja. Todos sabem disso. Estes sinais seguirão aos que creem. Levanta a autoridade, o estandarte. Notamos que em Números 21, 8, 9, disse o Senhor a Moisés, lá no deserto: faze-me uma serpente ardente e põe uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Veja, para quem? Por quê? Aquela serpente, por rebeldia, por desobediências daquele povo que estava sujeito à coluna de fogo, comendo do que Deus mandava do céu, e mesmo assim tinha rebelião. E Deus enviou ali serpentes que mordiam eles e estavam morrendo. Mas sempre Deus tem misericórdia daqueles que se arrependem, daqueles que temem ao Senhor. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para aquela serpente de metal e ficava vivo. Um estandarte no deserto. Veja bem, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, 238, o profeta diz: Moisés levantou a serpente de metal sobre a haste, e Deus disse: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. E os israelitas olharam para aquela serpente para receber cura divina. Sem dúvida, os médicos testificam o contrário, porém, o seu próprio emblema mostra para eles aquela serpente de metal no deserto, o sinal da cura divina. Agora, mensagem Olhem para Jesus, parágrafo 177. Israel olhou para a serpente de metal que Moisés fez e viu o sofrimento de Cristo pelo julgamento dos enfermos, pois sabemos que a serpente falava do pacto. Jesus é aquele pacto. Como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, da mesma forma deve o Filho do Homem ser levantado. E você olha para a cruz, o símbolo. Notamos? Onde você quer que esteja, olhando para a cruz, crendo ou não crendo, desfazendo ou criticando, mas ela representa o pacto que Deus fez com o homem aqui na terra, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Isto é muito temeroso para conosco. Para o mesmo propósito, porque eles haviam pecado e ficaram doentes. Aquilo foi para tirar os seus pecados e suas enfermidades, e foi por isso que Jesus foi ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados, afastando da cura divina do Cristo. Você corta o pacto
pelo meio. Notamos como podemos não crer que a mão do Senhor está sobre cada um de nós aqui na terra. Mensagem um estandarte, parágrafo 135. Irmãos, mas há um estandarte que Deus, na realidade, tornou realidade um dia, ao ressuscitar Jesus dos mortos, e enviar o Espírito Santo à sua igreja. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra nunca passarão. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por quê? O estandarte vivo está na igreja. A igreja não são as paredes que estão fechadas agora. As portas estão fechadas nesses tempos, nesse momento. A igreja é o seu coração, é o seu corpo, é onde Deus mora aí dentro e vive. Essa é a igreja. Você é um estandarte de Deus, aí é onde você está. Todo mundo tem que olhar para Cristo através do Deus encarnado em cada um de nós. Veja bem, a prova infalível, perfeita, algo que você pode tocar, algo que você pode olhar. Agora, algumas vezes, a salvação parece um fantasma, mas fique firme, tenha fé em Deus. Mas se você deseja recorrer às Escrituras, eu quero ler elas e encontrar elas aqui em São Mateus capítulo 14, e começamos com o versículo 22. Quando Jesus estava ali com aquela multidão, e logo Jesus obrigou seus discípulos a entrar em um navio, um barco, e ir adiante dele para o outro lado, enquanto eles enviava as multidões para longe. E quando mandou embora as multidões, subiu a uma montanha para orar, Jesus. E quando chegou a noite, estava lá sozinho. Mas o barco estava agora no meio do mar. O mar agitado, com ondas, pois os ventos eram contrários. A quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre a água, caminhando no mar. E quando os discípulos o viram andando no mar, após uma turbulência que eles passaram ali com os ventos, e vendo aquele homem, aquele ser caminhando em cima da água, eles perturbaram, dizendo, é um fantasma. E eles clamaram por medo. Mas Jesus, em linha reta, logo Jesus falou-lhes dizendo, seja um bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Seu olho está no pardal, seus olhos estão numa folha de árvore. A Bíblia diz que não cai uma folha de árvore sem que ele seja consciente disto. Ele está nos observando ao longe. Ele conhece as nossas tribulações, os nossos temores e os nossos tremores. Está certo? Ele está olhando para esta reunião, para esse pensamento aí secreto. Ele vê o nosso problema, ele conhece nossas frustrações, ele sabe como você está doente, ele sabe o que você passou, ele sabe o que você está tentando fazer. Vejam,
o olho dele está te observando. Ele estava de pé no topo da montanha, assistindo. Ele viu o problema deles. Ele viu os remos quebrarem. Ele viu a congregação partir como estava. Ele viu tudo acontecer. Ele viu Satanás começar a sacudi-los, girá-los de todas as formas, onde eles mal sabem o que fazer. Veja o que está acontecendo. E depois, o que aconteceu? Quando todas as esperanças se foram, que alguma vez poderia ser salva, o que aconteceu? Então eles ouviram caminhar sobre a água. Ele veio andando até eles. Agora, se ele tivesse no navio com eles e saísse, eles poderiam ter aceitado. Mas veja, da maneira que ele veio, era difícil. Ele estava longe deles e teve que entrar na água. E a Bíblia diz que eles estavam assustados. Eles estavam assustados. Eles disseram, é um fantasma. E a única coisa que poderia salvá-los, eles tinham medo, porque parecia assustador. Eles tinham medo disso. Olha, na mensagem A Fé Perfeita, no parágrafo 75, o profeta diz, Jesus lhe disse, venha, pois. Eles estavam no barco, com medo. E ele disse para Pedro, venha, pois. E Pedro disse, é o Senhor, vou caminhar. E quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo. Que lhe entrou a morte. O medo entrou na mente deles. Primeiro foi, vou caminhar, porque a palavra me disse que caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas, olhou o mar, e observou o tamanho das ondas e teve medo. E nisso começou a afundar. O que temeu, isso mesmo sucedeu. Notem isso. O que ele creu, isso sucedeu. Quando creu, ele podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo, em sua crença, então a substância da fé lhe deixou. Estamos felizes nesta noite, irmão, enquanto nós pomos de pé a seu lado, aqui, ao seu lado, com esta congregação, em saber que o irmão aceitou ter companheirismo na pregação do Evangelho completo, e o irmão está decidido, pela graça de Deus, a levantar o estandarte da Bíblia. Cada um, independente do que qualquer um diga acerca da palavra, tome a sua posição na eterna palavra de Deus. Então não importa que organização tente chutá-lo de um lado para o outro, permaneça exatamente com a maneira como ela está escrita. Permaneça exatamente com ela. A palavra de Deus, esta é a maneira, e desta maneira que cremos aqui, não é? A congregação diz amém. Todos creem nela, dessa maneira, que a graça de Deus possa estar sempre contigo. Mensagem, Hebreus capítulo 2, terceira parte. O profeta diz, mas é claro que nós, sendo humanos,
andamos nesses elementos escuros aqui. Nós não compreendemos isso como deveríamos. E, naturalmente, quando a angústia sufocadora da morte chega, ela faz com que o mais santo de nós tenha medo e retroceda. Ela fez o Filho de Deus dizer: podes passar de mim esse cálice? É uma terrível hora, é uma terrível coisa, a morte. Não entenda errado, porque é a penalidade do pecado. A morte, ela deve ser horrível, mas se pudermos olhar logo após a cortina do tempo, aí está onde isto passou. Bendito seja o Senhor. Bem detrás da cortina, é para lá que o homem deseja olhar nesta noite. O estandarte da fé, a pequena, o profeta falando de uma irmã aqui, a pequena Ana Mai Serme, e os outros costumavam cantar o hino aqui: Senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Todos desejam ver isto? Amém, amém. Vamos agradecer o Senhor, crendo que o Senhor nos confortará. Ele tem enviado o Consolador para cada um de nós. Temos o dever de obedecer todas as ordens que o Senhor tem nos dado e todas as ordens que a lei tem exigido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Senhor, abençoa cada um de nós nesta noite. Que o Senhor possa dar consolo, conforto, tirar todas as angústias, firmar as nossas esperanças, dar coragem para enfrentar os momentos difíceis, porque o Senhor tem prometido que enviaria o Consolador e nos consolaria e nos guiaria até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor. Amém.